Bom, meus amigos, vamos então aqui trabalhar a transitividade verbal que admite a transposição para a voz passiva. A gente vai praticar aqui com algumas questõezinhas para justamente a gente já entender essa dinâmica, beleza? Então veja só, qual transitividade verbal admite a transposição para a voz passiva? Então é muito importante a gente notar que somente verbo com transitividade direta pode permitir a transposição da voz ativa para a voz passiva. Isso porque na transposição de voz verbal, que é o próximo vídeo, e você já tem isso também no próximo material escrito nosso, você vai perceber que a transposição da voz ativa para a voz passiva trabalha o seguinte: o objeto direto, que é o termo paciente da voz ativa, ele passa a sujeito paciente da voz passiva. Então eu falo o seguinte, que João fez o bolo. Tá legal? João fez o bolo. Na transposição para a voz passiva, o bolo, que é o objeto direto, que é o termo paciente, o bolo foi feito por João. Então, na voz ativa, João fez o bolo, o sujeito é agente João. Se eu tenho o sujeito agente, um verbo transitivo direto e o objeto direto, se o sujeito age, quem sofre a ação é o objeto. Então, para transpor para a voz passiva, eu tenho que ter sujeito paciente. Esse sujeito paciente vem do objeto direto lá da voz ativa. Por isso que nós falamos que para termos voz passiva, precisamos que o verbo tenha transitividade direta. Isto é, o verbo seja transitivo direto ou seja transitivo direto e indireto. Vejamos então. João fez o bolo foi feito por João, passamos para a voz passiva. João enviou cartas a Maria. João enviou o quê? Cartas a quem? A Maria. Enviou é verbo transitivo direto e indireto. Beleza? O João é sujeito agente. Quem é o termo paciente? Cartas, que é o objeto direto. Transpondo para a voz passiva, eu vou buscar o objeto direto, lá da voz ativa, que é o termo paciente, para virar sujeito paciente aqui. Então, em João enviou cartas a Maria, cartas foram enviadas a Maria por João. Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar bastante essa transposição. O que importa aqui é só entender. Para que nós possamos transpor da voz ativa para a voz passiva, tem que haver transitividade direta, isto é, verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, de forma que você tenha o objeto direto na voz ativa e passe para sujeito paciente na voz passiva. Vamos treinar um pouquinho isso? Vamos buscar então aqui algumas questões que a gente deixou disponível para você. Olha só. A frase abaixo, retirada do texto, que pode ser modificada para a voz passiva é... Então a gente já sabe, cara, tem que ter verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Vejamos, aproveitei o que? A crista da onda. Então note aqui, neste caso, que eu tenho aproveitei, tem como sujeito oculto e agente eu. Aproveitei é um verbo transitivo direto e a crista da onda, objeto direto, que é um termo paciente. Então a crista da onda foi aproveitada por mim. Então ela admite transposição para a voz passiva, porque tem transitividade direta aqui. Tá vendo? Olha essa alternativa B. O sentimento de justiça nunca foi procura em mim. Nunca foi isso. Nunca foi algo. Então, sentimento é o núcleo sintático do sujeito, foi é um verbo de ligação e procura é um predicativo. Então aqui nós temos um predicado nominal, um verbo de ligação. O verbo de ligação não vai permitir que você transponha para a voz passiva. Fora. Tem que ter transitividade direta, lembra? Se bem que a luta pela justiça leva à política. Lutar por alguma coisa, verbo transitivo indireto, pela justiça, objeto indireto. Leva é um verbo transitivo indireto, porque a política tem preposição aí, é objeto indireto. Então também não cabe transposição. Porque nós temos dois verbos transitivos indiretos aí. Ainda que a incapacidade me doa, a incapacidade doa em alguém. Está vendo só? Então o verbo doer também é transitivo e indireto. E o me é o objeto indireto. Letra E. Em Recife, os mocambos foram a primeira verdade para mim.
foram. É o verbo ser, é verbo de ligação. Verbo de ligação não permite transposição para a voz passiva. Então, alternativa A. Percebeu então aí? Basicamente, pediu qual oração permite a transposição para a voz passiva. Tem que achar ou verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? Vamos lá então. Admite transposição para a voz passiva a forma verbal. Me ajuda aí. O orador pulveriza as dúvidas de seus interlocutores. Veja bem, pulveriza alguma coisa, verbo transitivo direto. Então tem o sujeito, verbo transitivo direto e o objeto direto. Então, admite, as dúvidas eram pulverizadas pelo orador. Eu conseguiria transpor, então, para a voz passiva. Tá vendo só? Então, neste caso, alternativa A também. Alternativa B. A dúvida sujeito corresponde verbo transitivo indireto e a um legítimo direito nosso objeto indireto. O verbo transitivo indireto não permite a transposição para a voz passiva. Letra C. Tantos parecem estar certos sobre tudo. Então, parecem estar é uma locução verbal, estar é um verbo de ligação, que é o verbo principal, certos é um adjetivo na função de predicativo, né? E tantos é o sujeito. Então, neste caso, se eu tenho o verbo de ligação, já sabe, não cabe transposição. As notícias em que costumamos acreditar, aqui nós temos duas orações, né? Então, a oração principal, as notícias são muitas vezes falsas. As notícias sujeito, são verbo de ligação, falsas é o predicativo. Tudo bem? E nessa oração adjetiva aqui, em que costumamos acreditar. Então, neste caso, costumamos acreditar é uma locução verbal, e neste caso nós temos o sujeito oculto nós, né? A gente. Acreditar é um verbo transitivo indireto e em que objeto indireto. Então, o verbo transitivo indireto também não permite transposição para a voz passiva. A alternativa A é a que a gente marca, né? Outra aqui, A frase que admite transposição para a voz passiva encontra-se em... Me ajuda aí. Os canais de comunicação das mídias sociais, da internet, são ferramentas. Isso aqui é um verbo de ligação. Na sequência temos um predicativo, ferramentas aqui. Então já sabe que não transpõe para a voz passiva. Letra B. Essa modalidade subjetiva que hoje triunfa está impregnada com alguns vestígios do estilo e assim por diante. Então, está é verbo de ligação, impregnada adjetivo na função de predicativo. Tá legal? Que hoje triunfa, você tem aqui uma oração adjetiva, o verbo triunfar é intransitivo. Tá? E nesse caso, essa modalidade subjetiva que ocupa a função do sujeito, retomando essa modalidade subjetiva. Então, essa modalidade subjetiva triunfa quando? Hoje, adjunto adverbial de tempo. Verbo intransitivo também não permite transposição para a voz passiva. Né? Olha a próxima, alternativa C. A autoconstrução de si como um personagem visível seria uma das metas prioritárias de grande parte, assim sensado. Seria verbo de ligação. Verbo de ligação não permite transposição para a voz passiva. Concorda comigo? Beleza. Letra D. Nessa exposição, a obra precisa conquistar os aplausos do público. Então, a obra sujeito, agente, precisa conquistar uma locução verbal em que o verbo conquistar é transitivo direto e os aplausos do público objeto direto. Opa, então esse objeto direto pode virar sujeito paciente na transposição, correto? Então, nesse caso, a gente consegue perceber aqui que cabe sim, tem verbo transitivo direto, então pode transpor para a voz passiva analítica. Olha só, os aplausos do público precisam ser conquistados pela obra. Está vendo? Então aqui cabe sim a transposição. Letra E. Há códigos implícitos e fórmulas bastante explícitas para o sucesso dessa autorização. Bom demais ver essa questão aqui, é uma questão didática. O que acontece aqui é que há códigos implícitos assim sensado. Esse é o verbo haver no sentido de existir. Neste caso, esse verbo é transitivo direto. E aí nós temos o objeto direto. Mas veja bem, esse verbo ele não possui sujeito. Então, neste caso aqui, o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito. Então, o sujeito agente não existe, não tem sujeito agente. Ora, se não tem agente, neste caso, você vai perceber que não cabe transposição para a voz passiva. Você teria somente o objeto direto. Mas vem cá, quem é que agiu?
Beleza? Então, neste caso, o verbo haver, por não ter sujeito, mesmo sendo transitivo direto, anota aí, não admite transposição para a voz passiva. Show de bola? Belezinha? Anota isso que é importante. E aí você tem a alternativa D de dado, ok? Vamos à frente. Leia as sentenças e assinale a alternativa que admite transposição para a voz passiva. É só achar a transitividade direta. A otimista é amiga. É verbo de ligação, admite transposição para a voz passiva? Não. Ele está perdido de amor. Ele está o quê? Né? Está o quê não, melhor dizendo, né? Ele está com qual característica? Perdido de amor é a característica dele. Então, perdido de amor é um predicativo do sujeito. Então, está é apenas um verbo de ligação. O patrão elogiou a funcionária. Então, nós temos o sujeito, um verbo transitivo direto, e a funcionária é objeto direto. Então, a funcionária foi elogiada pelo patrão. Opa, tem um verbo transitivo direto. Cabe transposição para a voz passiva. Massa. Olha a próxima. Nem todos estão viajando. O verbo viajar é intransitivo, beleza? Então, nem todos, sujeito, estão viajando. Locução verbal. O verbo viajando é o verbo principal e intransitivo. Não permite transposição para a voz passiva. Tudo bem? Então, a alternativa C é a que a gente marca. Olha a próxima. Nem peguei contexto, nem fui ao texto para poder analisar, porque aqui a gente já vai direto observar a transitividade do verbo. Assinale a alternativa que apresenta um verbo retirado do texto que possa ser passado para a voz passiva. Então já sabe, cara, tem que ter transitividade direta. Olha só, permanecer. Eu nem vi o texto não, tá? Mas o verbo permanecer não é transitivo direto. Ele pode ser um verbo intransitivo, ele permaneceu em Belo Horizonte, permaneceu em algum lugar, ou ele também pode ser um verbo de ligação. Ele permanece triste. Então, triste é a qualificação, é a característica do sujeito. E aí, nesse caso, o verbo permanecer é um verbo de ligação. Então, seja ele intransitivo ou de ligação, não cabe transpor para a voz passiva. O verbo precisar, eu preciso de você, por exemplo. Quem precisa de algo, de alguém, ele é um verbo transitivo indireto, então não permite transposição para a voz passiva. Agora, eles exigem cuidados, por exemplo. Né? Quem exige alguma coisa. Então, nesse caso, o verbo exigir ele é transitivo direto. Então, ele permite transposição para a voz passiva, porque ele é transitivo direto. Ok, vamos lá. Quem pensa em alguma coisa. Então, o verbo pensar é transitivo indireto. Então, não cabe transposição para a voz passiva. Quem investe em alguma coisa. Então, ele é transitivo indireto. Não permite transposição para a voz passiva. Está vendo? Então, cabe qual? Alternativa C. Belezinha, né? Vamos pegar a próxima? Olha aí. A frase que admite transposição para a voz passiva está em... Olha lá. Somos uma espécie que foge da natureza. Então, note aqui que nós temos duas orações, né? A gente tem que avaliar as duas. Então, nós, sujeito oculto, nós aqui, somos verbo de ligação, uma espécie predicativo. Então, já sabe, não cabe transposição para a voz passiva porque tem verbo de ligação. Uma espécie que foge. Quem foge, foge de alguém, foge de alguma coisa. No caso aqui, da natureza animal, objeto indireto, e o que na função de sujeito. Então veja que o verbo transitivo indireto também não permite transposição para a voz passiva, então fica fora. Nosso ancestral sujeito era um verbo de ligação. Era capaz é um adjetivo na função de predicativo. Ele era capaz de tecer. Veja só, né? Tecer alguma coisa. Aqui eu simplesmente colocou, nosso ancestral era capaz de tecer. Tecer neste contexto é intransitivo, não permite transposição. A sensação sujeito é verbo de ligação. Então, neste caso, se é verbo de ligação, não cabe transposição para a voz passiva, tá? Anda em baixa em nossos tempos. Ele anda como? Em baixa. O verbo andar neste contexto aqui, ele é intransitivo, beleza? Não cabendo, então, transposição para a voz passiva. Resistir à tentação é um desafio. Então, resistir aqui, ele está como sujeito, né? Olha, resistir à tentação. Então, neste caso aqui, como sujeito, tá? Resistir à tentação, que é um sujeito oracional. É essa a ideia. Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto,
a tentação ao objeto indireto. Então, já viu que não cabe transposição. E o é um verbo de ligação, não admite também a transposição para a voz passiva. Aí você vem a alternativa é. Alguns sujeitos associam verbo transitivo direto e indireto. Associam o quê? A rotulação imediata, objeto direto, a quê? A um traço humano, objeto indireto. Opa! Então eu posso pegar esse objeto direto, que é o termo paciente, e transpor essa estrutura para a voz passiva com esse termo, a rotulação imediata, como sujeito paciente. Veja bem, alguns associam a rotulação imediata a um traço humano, isto é, a rotulação imediata é associada a um traço humano por alguns. Concorda comigo que dá para a gente fazer a transposição? Então a alternativa é a correta. Show? Então fiz questão de colocar essas questões de uma forma bem didática, porque na sequência nós vamos trabalhar essa transposição, tá legal? A transposição da voz ativa para a voz passiva. Grande abraço!